Ela é atriz e em 2011 decidiu dar um passo ousado, produzir peças de teatro brasileiro para um público internacional em Nova York. E dessa ideia nasceu o Grupo Ponto BR, ou Grupo Dot BR, e os fundadores são Débora Ballardini, Tiago Félix e a nossa entrevistada de hoje, Andressa Furlet. Tudo bem, Andressa? Bem-vinda ao podcast ONU News. Obrigada, Mônica. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. O prazer é nosso. Vamos começar a falar dessa ideia. Como é fazer teatro brasileiro em Nova York? Olha, é uma honra, uma luta, uma alegria, porque quando eu cheguei aqui em 2007, eu fui surpreendida pelo fato de que não havia representação nenhuma do Brasil nos palcos da cidade, né? E eu descobri isso ainda estudando interpretação na Stella Adler. Eu queria encontrar textos brasileiros em inglês para apresentar na escola. E fui nas principais livrarias aqui dedicadas a peças de teatro, e na seção da América Latina não existia nenhuma peça. Zero. E eu fiquei assim, gente, mas como pode? A gente tem tanta coisa, Tem, na verdade. né, tem um teatro latino aqui muito forte, chileno, argentino, vários lugares, mexicanos, mas assim, especificamente Brasil, em português, não existia. Então foi uma coisa que a gente falou assim, bom, adoraria que já existisse, que me chamassem para fazer, mas já que não tem, eu estou aqui, então E é interessante, porque tem uma diáspora tão grande, não é? Isso. Mais de 1 milhão, se você colocar portugueses, brasileiros, cabo-verdianos. Então faltava essa expressão. Andressa, de lá para cá muita coisa mudou. Você sente hoje mais curiosidade para a língua portuguesa e para a arte brasileira, no caso, o teatro? Olha, Mônica, eu não sei se é a minha experiência também, mas quando eu cheguei, eu notei que a comunidade brasileira era muito espalhada. Era muito comum você ver os brasileiros falando assim, não quero nada com brasileiro, entendeu? E era um pouco triste isso. E quando a gente fez esse primeiro espetáculo, que foi A Serpente, de Nelson Rodrigues, a gente ficou muito tipo assim, mas o pessoal vai vir, não vai vir, vai vir, não vai vir, e a gente foi surpreendida por um público muito caloroso que estava muito carente disso, de se ver. Né? Nosso primeiro espetáculo foi todo em português e casa lotada, no final sold out, gente querendo entrar e não tinha mais espaço. Os ingressos todos vendidos. Colocando cadeira a mais e gente chorando, emocionada, porque estava aqui há muito tempo e não tinha esse contato, entendeu? Não tinha esse se ver no palco aqui em Nova York. Então a gente vem construindo ao longo desses quase 14 anos já de companhia, a gente vem construindo essa comunidade e é tão bonito assim ver as pessoas se encontrando, né? A companhia chama Ponto BR, a gente virou mesmo um ponto de encontro, assim. Olha. E é muito legal ver as pessoas desenvolvendo outros trabalhos inspirados pelo trabalho da companhia ou porque se conheceram através da companhia, gente que casou porque se conheceu em eventos da companhia, o Porto BR já tem filhinhos por aí, então é muito legal ver isso, assim, a comunidade, né, se juntando, se formando, se apoiando, né, porque a vida do imigrante é difícil, né? A gente se sente muito um peixe fora d'água, a gente não sabe muito o nosso espaço. E ter uma comunidade que entende a sua língua, entende a sua cultura, entende de onde você veio, as referências e tudo, dá um alento pra gente, né? Então... Falando em língua, a gente vai falar um pouquinho agora de Clarice Lispector, cujos personagens você interpreta tão bem, não é verdade? E a gente vai pedir para você ler daqui a pouco um deles, né? Você fez a Lore em que ano? 2016 e 2018, a gente fez um espetáculo chamado Dentro do Coração Selvagem. E ela completou 100 anos de nascimento em 2020, não é? Morreu em 77, relativamente jovem. Sim. Ela pode ser complexa para alguns, mas ao mesmo tempo ela é muito fácil de compreender, né? Porque ela tem aquela simplicidade da narrativa que parece que o leitor é que está falando, né? Existe essa relação. E eu vou ler um trecho que você, inclusive, coloca na sua página, né? E é um trecho tão bonito. Diz assim, Ângela é doida, mas tem uma lógica matemática na sua aparente doidice. E se diverte muito, a escandalosa. Aguça-se demais e depois não sabe o que fazer de si. Que se dane. Entre o sim e o não, só há um caminho a escolher. Ângela escolheu sim. Ela é tão livre
que um dia será presa. Presa por quê? Por excesso de liberdade. Mas essa liberdade é inocente? É, até mesmo ingênua. Então por que a prisão? Porque a liberdade ofende. Clarice Lispector. Como é transmitir, Clarice, para esse público diferente, não é? Daquele que você conhece desde que nasceu, porque você começou a ser atriz no Brasil. Foi. Ai, Clarice, é tão gostoso de trabalhar o contexto dela, porque ela tem uma profundidade, né, e uma complexidade e, ao mesmo tempo, uma simplicidade. Ela mesma fala que o desafio do autor é o escrever mais simples possível. E tem gente que tem uma dificuldade, às vezes, né, porque a narrativa dela não é uma narrativa muito de uma historinha. Raramente ela tem realmente uma historinha, ela está mais preocupada com a sensação que aquilo provoca, né? E o que foi um desafio quando a gente fez essa primeira adaptação, que era o Dentro do Coração Selvagem, a gente queria exatamente fazer uma peça que fosse de sensações. Então a gente fez um teatro totalmente imersivo, dentro de uma casa onde esses personagens do universo da Clarice, né, de todos os livros e de 13 contos, elas estavam ali nesse espaço, e as pessoas entravam e podiam ir onde quisessem, tocar o que quisesse, tinha coisa que podia comer, podia beber. Então era um espetáculo experiencial mesmo, assim, ele era de sensações, sabe? Tinha lugares para as pessoas escreverem. Então era muito introspectivo também, às vezes você estava num lugar e aí vinha, tinha uma peça, acontecia, e essa proximidade veio exatamente porque a Clarice tem essa coisa muito íntima, né? Ela fala de sentimentos muito profundos que às vezes a gente não consegue explicar, e na hora que você lê, você fala, gente, eu sinto isso também! Parece que sou eu que então dou. realmente parece que é um sopro no ouvido, assim. Então a gente queria essa proximidade no público. E ela está encarnada na gente, né? Porque a gente achou que depois desse espetáculo a gente ia terminar e a gente está fazendo um outro espetáculo, uma adaptação do Paixão Segundo GH, que estreia no final do ano. O espetáculo chama Paixão Segundo Janair. E esse espetáculo que vocês fizeram foi super elogiado também pela crítica, não é verdade? E agora sim a gente vai pedir a atriz aqui, todo mundo trabalha, na verdade, para interpretar esse personagem que você interpretou no teatro tão bem. Você vai ler um trecho, não é isso que você escolheu? Pode ser. Vamos lá, essa é a sua câmera. Tá, ok. Lavava o rosto devagar, penteava-se devagar, já de camisola para dormir. Adiava, escovou mais uma vez os dentes. Sua testa estava franzida, sua alma trêmula. Ela sabia que ia tentar rezar e assustava-se, como se fosse pedir a si mesma e ao Deus precisasse de muito cuidado, porque o que pedisse, nisso seria atendida. Foi à geladeira, bebeu um copo de água, agia como se tivesse sido hipnotizada por Ulisses. E ainda um ínfimo movimento de revolta contra o hipnotismo a que parecia ter sido sujeita fazia-se adiar o que viesse. Pedir? Como é que se pede? O que se pede? Pede-se vida? Pede-se vida. Mas já não se está tendo vida? Existe uma mais real? O que é real? E ela não sabia como responder. Às cegas teria que pedir, mas ela queria que, se fosse às cegas, pelo menos entendesse o que pedisse. Ela sabia que não devia pedir o impossível. A resposta não se pede. Que lindo, né? Esse livro é uma delícia. E pra gente, que privilégio ter uma atriz aqui interpretando. Andressa, atores, advogados, jornalistas, cantores, eles precisam da língua materna, Sim. não é verdade? Você lê um texto desse e se emociona, não é? Ele está na sua língua materna. A gente já escutou vários atores dizendo, eu posso interpretar em inglês, mas não é a mesma coisa, eu não sinto... Fernanda Torres, por exemplo, deu uma entrevista recentemente falando, quando eu falo heart, não é coração, coração é diferente. Como é que você vive nesse dia a dia? Porque você chegou a falar de preconceito com sotaque, não é? De não receber oportunidades. Como é que você vive esse dia a dia nessas duas realidades? É difícil.
Eu acho que o Brasil, por falar português, a gente fica um pouco meio à margem de toda a América Latina. Né? Assim, uma das coisas que eu passei antes de começar a companhia, né, fazendo testes, às vezes eu vinha para um teste, fazia o teste e o produtor de elenco ali tava, tipo, olhava para mim e falava assim, mas você não é brasileira? Eu sou. Você não tem sotaque espanhol? Eu tipo, não falo espanhol, eu falo português. Né? Então é um dos motivos que a gente sempre... por mais que às vezes o espetáculo a gente tenha que fazer majoritariamente em inglês, como foi o caso dentro do Coração Selvagem, porque era difícil, né, traduzir, né, que vai projetar as coisas e tudo, mas a gente sempre quer trazer um pouquinho do português para trazer a sonoridade da língua, para que as pessoas saibam o que é, para as pessoas consigam identificar, escute a sonoridade. É uma língua tão bonita, né, tão sonora. Quem não fala, às vezes ouve a gente falando e quer saber que língua é essa, porque tem uma musicalidade, né, muito específica, assim. Né? Então, e é difícil mesmo, assim, interpretar Clarice em inglês é difícil exatamente porque é profundo e você tem que realmente ensaiar muito para se conectar com, né, com a Clarice numa língua que não é a sua. E você mesmo que faz a tradução, você tem uma equipe que trabalha com você? Como é que é? Não, no caso da Clarice, toda a obra dela está traduzida para o inglês, já. Então já é meio caminho andado. Então foi meio caminho andado. Inclusive a tradução dos contos é muito boa. Muito boa. Tem traduções muito boas. Quando a gente fez o espetáculo em cima da vida e obra do Vinícius de Moraes, foi mais difícil. Porque aí não tinha tradução de quase nada. E traduzir poesia é muito difícil. Né? Aí foi um mutirão. Não, a gente teve uma tradutora que fez um trabalho lindo pra gente. E esse espetáculo era quase todo também em português e era num bar. Então, como as pessoas estavam sentadas, a gente projetava as traduções como se fosse poesia nas paredes, assim. Excelente. E era legal que a gente via as pessoas no meio do espetáculo tirar o celular, assim, ó, e tirar a foto da poesia. Olha que interessante, maravilhoso. Quando você está cansada, sai o português, mesmo que você tenha passado o dia todo falando inglês ou interpretando inglês, quando você está cansada, sai a sua língua materna? Então, como o meu trabalho é muito dentro da comunidade brasileira, eu trabalho muito com brasileiros, assim, meu dia a dia aqui é muito mais em português do que em inglês, né? Então, tipo, às vezes eu tenho que lembrar e realmente exercitar para você não perder o vocabulário, não perder, né? Não tem um sotaque perfeito em inglês, mas a gente tenta, né, fazer uma pronúncia melhor possível, então tem que estar sempre dando uma exercitada, assim, no inglês, mais que no português. O português está mais próximo. Está mais próximo? E tem técnicas, Andressa, que você pode utilizar como atriz para poder falar com menos sotaque ou falar com um sotaque mais aproximado daquele personagem que você está interpretando? Tem. Como é que é? Me conta. Trabalho. Dá umas dicas. É muito uma coisa, um trabalho, assim, de entender a sonoridade, entender a musicalidade do inglês e entender a diferença entre o português e o inglês, né? Então, tipo, tem palavras que o brasileiro sempre fala errado, por exemplo, as roupa de cama, né? Bed sheets é uma coisa. Se você falar errado, se você falar bed sheet, já é outra coisa. Outra coisa, é verdade. Então, às vezes, a gente tem certas palavras, a gente tem certos sons que o brasileiro tende a falar errado, até principalmente quando você lê, né? Porque o som escrito, né, do português e do inglês é muito diferente. Então é um trabalho mesmo de aula e de repetição e de fala de novo e exercício de língua e coloca a rolha e coloca a caneta e grava e ouve. Persistência. E é muito mais fácil hoje, né, com os recursos que a gente tem tecnológicos do Muito mais. Quando eu cheguei aqui era CD que você tinha que colocar. Tudo vai mudando. Hoje tem aplicativo que te ouve e fala o que você está falando errado, né? Então... Para terminar, esse é o mês da língua portuguesa, a gente está gravando nesse mês, mas você vai abrir a próxima temporada do podcast Show No News, que começa em agosto. O que é a língua portuguesa para você? Você que vive nesse grande universo, não só a sua língua, mas a língua de tantos personagens que você interpreta. É poesia, né? O português é muito poético, para mim, o português é poesia e música. Né? E é interessante porque cada língua também tem uma colocação, né? Um som. O inglês ele é mais aqui, ele é anasalado, ele é aqui, né? É um som. E o português para mim ele é uma língua do coração. O som vem muito daqui, ó.
Tem muita caixa. Então, por exemplo, eu estou conversando com você agora, eu ponho a mão no meu peito aqui, eu sinto que a vibração está aqui. Então, é uma língua poética, uma língua do coração, uma língua do amor mesmo. Então, Deus me livre de não ser brasileira, gente. Andressa Fuletti, muito obrigada pela sua entrevista ao podcast ONU News e volte sempre. Obrigada a você. Obrigada.